Sabe aquele episódio reflexivo e que responde várias das perguntas? Bem, este é o episódio 5 e 6 de Nosso Eterno Verão. Então vamos falar um pouco sobre esses dois episódios? Oi, Dora amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os episódios 5 e 6 de Nosso Eterno Verão. Vou continuar com os resumos. E se você não viu os meus vídeos anteriores sobre o dorama, assista principalmente para entender tudo o que está acontecendo. Em especial quando eu falo o nome dos personagens, porque eu normalmente não uso o nome original. Eu invento um apelido para ficar mais fácil a compreensão. Então bora lá pro resumo. Bem, esses dois episódios continuam com aquela dinâmica de mostrar o pensamento dos personagens sobre as coisas que estão acontecendo. Ele também explora muito mais a vida do produtor e a da Cherozinha, e também apresentam como eles se conheceram e ficaram mais íntimos. E esses dois episódios também são um tanto mais densos, então eu vou tentar resumir alguns pontos aqui e tentar ser um pouco mais dinâmico com o resumo. No caso do Bonitinho e do produtor, eles se tornaram amigos na infância através do colégio, e que a amizade deles só foi aumentando ao longo dos anos, pois os pais do Bonitinho acabaram criando um grande afeto pelo produtor a ponto de o ter como um filho. Além disso, mostra também como eles conheceram a Cherozinha, e foi no colégio. No caso do Bonitinho, foi através de uma cerimônia de premiação dos melhores alunos do colégio, em que no caso a Cherozinha ganha esse prêmio de melhor aluna. E depois disso ele acaba encarando ela encara ele, sendo ali o primeiro contato entre os dois. Já com o produtor, ele a conheceu de um jeito bem espontâneo e diferente, e já se apaixonou rapidamente por ela. Ela vai lá e joga aquele cabelo dela todo no charme, muito gatinha. Eu me apaixonei na hora, aliás, eu já sou apaixonado por ela, né? E aí ela inventa de fazer esse negócio aí e eu não aguento. Apesar que é só em novela mesmo, porque na vida real, se a menina faz isso com o cabelo, se tá preso na hora, ou fica armado, ou então ela vira a Samara lá do chamado. Porém, o produtor, que já começa a gostar da Cherozinha, já começa a perceber que não vai conseguir ter algo com ela por diversas razões. Principalmente após ele ter visto que os dois fofinhos estavam na chuva, num romancezinho, que era o dia da última gravação do documentário deles. Além de mostrar outras cenas em que ele percebia que o Bonitinho estava interessado na Cherozinha. E ele começa a perceber que do triângulo amoroso ele iria ser o que ia sobrar. Além disso, também apresenta como a Cherozinha era no colégio, que ela veio de família pobre, morava com a sua avó desde então, até que chega um momento em que, por questões de dívidas de um tio dela, ela e a avózinha acabam perdendo a casa que elas viviam, para ter de quitar o que o tio dela fez. Somado a isso, a avózinha dela ainda fica doente, o que faz suas dívidas ficarem piores ainda. Também mostra quando e como o Bonitinho passou a ter interesse pela Cherozinha, e também quando eles começaram a namorar e a terminar também, porque os bichos que terminam namoro, filho, começa, termina, começa, termina, começa, termina. Parece uma gangorra, menino. Fica indo e voltando. Que não era algo muito difícil de você perceber. Se assistisse os episódios anteriores, era algo que já deixou bem claro. Mostra também como foi o namoro deles, o dia em que eles começaram a namorar, como que era o começo do namoro, eles dois no colégio, na rua, o desenrolar do namoro deles, vai apresentando como que os dois agiam no relacionamento. E é bem bonitinho, bem fofinho essas cenas. Fala também como a Cherozinha enxergava o Bonitinho, que ela o via como uma espécie de refúgio e fuga da realidade dela, o que inclusive foi a real razão do término dos dois, porque ela sentia que eles viviam em mundos completamente diferentes. Depois de toda essa contextualização que eu dei, algumas coisas começam a ficar mais claras no dorama. Se você assistiu, você já sabe disso. Aí o dorama mostra quem realmente criou o problema entre os dois artistas, que foi o chatão lá, que ele inventou de fazer essa competição entre os dois, e pra ele isso não tinha nenhum problema. Aí a Cherozinha fica muito brava com essa resposta que ele dá pra ela, dessa confusão que ele criou, e fala pra ele largar de ser safado e se desculpar com Ko, que é o nome artístico do Bonitinho. Aí todo mundo volta pra casa e a vozinha da Cherozinha fala pra ela que ela tá linda, maravilhosa. O que é a mais pura verdade. Esse ponto eu concordo totalmente. Bem, se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de comentar aí embaixo o que você tá achando desse dorama, do que você espera que vai acontecer, e vamos continuar com o resumo. No outro dia ela vai se desculpar com o Bonitinho sobre o ocorrido que teve no evento, que foi um mal entendido. Ela liga pra ele pra saber se ele está em casa, pra ela não perder a viagem. E aí ele não atende, ela aproveita e vai-se embora. Uma amiga dela, a dona do bar, a encontra no
caminho. Aí o assessor dele chega falando que ele foi ruim por não ter o convidado pra festa, não levou ele. Aí ele vai e toma uns tabefes na boca pra parar de falar besteira. Aí o bonitinho fala que trollaram ele no evento com aquela história do Noir. E o assessor dele fala que é pra ele aceitar ir no evento e que é pra ele arregaçar com o Noir ao vivo e em cores. Aí o bonitinho vai ao museu, filma um monte de besteira que acontece lá e que não dá em nada. Nada de interessante, só conversa besta. E da mesma forma, ocorre com a Cherozinha. Ela vai no bar da amiga dela pra ajudar ela nos preparos. Elas conversam um monte de abrobinha. A dona do bar fala um monte de coisa e toma o mata-leão da Cherozinha porque ela não tá fazendo nada ao invés de trabalhar. Menina, na hora que ela leva o povo pra Cherozinha pra ela comer o prato, Ave Maria, viu? Na hora me deu um rebuliço na barriga, uma aflição, meu Deus do céu, um negócio se mexendo, parecendo uns velhos, uma lombriga, uma minhoca. Ave Maria, que agonia que me deu, Deus me livre. E o mesmo aconteceu com o produtor, que ele vai substituir um amigo dele, que também é diretor, no caso ele é um diretor da Idol, eles conversam entre si, e em resumo é um monte de conversa em futuro em todas essas cenas, então bora pro que interessa. Depois disso, o bonitinho e o assessor vão até o bar da amiga da Cherozinha, porque disseram pra eles que a gravação correria lá. A Cherozinha aproveita pra pedir desculpa pro bonitinho, coisa que ela já queria fazer antes, mas quem pede desculpas é o bonitinho, que descobriu que a culpa do Noir participar do evento não era da Cherozinha, e que ele topa participar do projeto e conversa também em outras coisas. Aí tem essa cena real besta aí que eu não sei pra quê, que o diretor doidão conversa com o produtor um monte de besteira, coisa sem futuro sobre o projeto, e mostra também como e quando o produtor começou a gravar. No outro dia, no trabalho da Cherozinha, eles estão explicando como vai funcionar o evento, e os colegas de trabalho dela aproveitam e fofoca pra caramba. O velho do buchão que tá atrapalhando o pai do bonitinho na gravação vai tomar um empurrão dele, e no bar da amiga da minha gatinha tá começando a dar bom e tá tendo alguns clientes. E sobre o evento que o bonitinho vai participar, que é da empresa que a Cherozinha trabalha, ele vai funcionar assim: o bonitinho vai desenhar por 100 horas, sendo que 95 vai ser em 5 dias, Ave Maria, 19 horas por dia, coitado. E isso vai acontecer por causa do calendário, e aí ele já começa o trabalho que vai ser bem exaustivo. Durante esse tempo todo mundo vai fazendo seu serviço e as coisas vão se desenrolando. E no dia anterior ao evento, a menina da dieta vai lá falar pra Cherozinha ir descansar, porque ela trabalhou bastante. E ela aproveita e fofoca ali um pouco. E a Cherozinha também aproveita e fica querendo saber como que o bonitinho está. Até porque ele trabalhou pra caramba nesses últimos 5 dias. Aí ela liga pra ele e ele não atende o telefone e ela resolve ir na casa dele. E menina, ela tá com uma roupa feia, horrorosa. Eu não sei vocês, mas eu achei horrível esse look dela. Mas ela aproveita o embalo e leva meio de cachaça pra eles tomar. Aí ela fica clicando na porta, ninguém atende, ela vai bater na porta, ele sai da casa dele e ela começa a perguntar como é que ele tá, se tá tudo certo, como é que tá no serviço dele, se deu tudo ok. E aí ele puxa ela pelo braço e pergunta se ela não quer dormir com ele. Nesse momento eu fiquei, safadinho. Ficou mais claro ainda o tanto que ele é apaixonado por ela. Porque o menino tá bêbado de sono e ainda chama a ex pra dormir na casa? Sei não, hein? Aí no outro dia, o bonitinho acorda sem entender nada do que tá acontecendo, mas lembra de pouca coisa que aconteceu no dia anterior. Ele vai até a cozinha e se assusta lá com o assessor. E o bonitinho, ele quer entender o porquê que ele conseguiu dormir tão bem naquela noite. Eu não sei vocês, mas nesse momento eu fiquei, por que será, hein? Danadão. Mas depois mostra que na verdade não aconteceu nada demais. Ele só estava exausto de ter trabalhado 95 horas e capotou. Aí todo mundo se arruma para ir pro evento. A Cherozinha e seus colegas resolvem lanchar e a menina da dieta fala de novo que tá de dieta. Mas o engraçado é que ela pede um sandubão violento, pesado, Ave Maria. E depois a Cherozinha fala que vai se encontrar com o desenhista bonitinho. Ela vai passar e o desenhista chega no local, vai ter a apresentação. Aí o bonitinho entra na sala que a Cherozinha tá, só que ela tá dormindo e ele fica encarando ela. Eu não julgo, eu faria o mesmo. Não é todo dia que a gente vê uma deusa maravilhosa dessa aí, de bobeira, pra gente ficar olhando de perto. Aí ela acorda, eles conversam, mas não é nada demais não. Conversa um monte de coisa sem futuro. E é isso mesmo, vambora continuando. Aí o pessoal vai entrando pro evento, todo mundo produzido e importante. O menino do Bichêncio se apresenta e tenta ser engraçadão lá com o público, faz umas piadinhas lá pra eles. Enquanto isso, o bonitinho também aparece e vai pro seu lugar.
e aí eles começam a trabalhar. Depois de um tempo, o pessoal começa a ir embora, porque começa a ficar muito cansativo. E aí os pais do Bonitinho, ao sair, se encontram com a Cheirosinha. Eles falam com ela, perguntam como ela está, como é que vai a vida, essas coisas. A convidam para ir ao restaurante deles e também demonstram que ainda gostam muito dela e que sentem saudades dela. E a mãe do Bonitinho aproveita e fala também que o filho deles ainda não superou o término. E aí a Cheirosinha depois disso fica um tanto abalada, pensativa, porque ela também ainda gosta dele e fica relembrando de algumas coisas. Aí o menino do Bichenos termina o trabalho, a Cheirosinha vai ver se o Bonitinho terminou o dele, ele termina e faz um agradecimento ao pessoal, e quando ele começa a ir em direção à Cheirosinha, a Idol aparece com uma flor, menino, toda romântica pro lado dele, uma gracinha, e a minha gatinha, ela fica toda sem graça, porque como ela ainda gosta dele e ele ainda gosta dela, ainda mais após a confirmação dos pais dele, na conversa que ela teve minutos atrás, ela ainda ficou um tanto esperançosa, mas depois de ver a Idol indo em direção ao Bonitinho, eu senti que o coração dela ficou em pedaços. Essa cena partiu meu coração, fiquei, ô, tadinha da minha neném. Após o fim da coletiva, o Bonitinho conversa um pouco com a Idol, umas conversas em futuro. Ô menino difícil pra pegar uns flertes, viu? Ave Maria. O menino parece que é sonso pra pegar coisas, meu Deus do céu. E fica basicamente nisso. Mas continuando, acontece algumas coisas e a Cheirosinha resolve ir ao bar da amiga dela, a dona do bar. Elas conversam um monte de abobrinha, ela bebe pra caramba. A dona do bar liga pro produtor pra ele levar ela embora do bar, porque ela não tá aguentando nada. E eles depois vão pro canto que eu nem sei onde é, conversam um monte de besteira também. E durante parte dessa conversa, ele percebe algumas coisas e pergunta pra ela se ela ainda gosta do Bonitinho. E aí ela vai e finge demência e nem responde essa pergunta. Após a ressaca dela começar a passar um pouco, ela vai indo embora pra casa e na volta pra casa, o Bonitinho tá lá na porta da casa dela. E ele descobre que ela voltou pro bairro. E por isso que eles estavam se encontrando tanto. Porque era toda hora, menina, Ave Maria, chega a dar até agonia. Eles começam a ter uma conversinha boba, mas que depois que tocam em uns assuntos mais íntimos, como sobre a ida dela até a casa dele, e principalmente sobre o término dos dois, eles tiveram conversas um pouco mais reflexivas sobre os dois. Cada frase ali, além de ter sido importante, foi interessante para o que estava acontecendo. Então, se você não viu, eu recomendo que você veja, porque cada palavrinha vai fazer sentido quando você assistir. Bem, e o episódio vai terminando mostrando que o Bonitinho começou a querer ganhar dinheiro desenhando enquanto eles ainda namoravam, e que o término dele só foi algo que alavancou esse desejo dele de ganhar dinheiro trabalhando com isso. E não deixa muito claro o que vai acontecer nos episódios posteriores. Bem, pro vídeo de hoje é isso. Se você gostou, clique aí no gostei, se inscreve aí também no canal para acompanhar as coisas que estão acontecendo, os resumos também, e comenta aí embaixo o que você está achando do dorama. Esse resumo, como eu falei, ele é um tanto mais denso, com coisas um pouco mais reflexivas, não foi tão alegre assim, teve momentos bons, mas também teve momentos mais tristes, mas foi basicamente isso. Então, pro vídeo de hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!